amigos do nosso estudo da mediunidade. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo do livro dos médiuns, trazendo o capítulo 2 da primeira parte, que trata do maravilhoso e do sobrenatural. Então, Kardec, neste capítulo, ainda um tanto quanto filosófico, ele vem tratar sobre o porquê alguns perseguidores do espiritismo estariam dizendo de que a doutrina espírita nada mais era do que tentar provar aquilo que seria sobrenatural. Sendo que Kardec vem esclarecer durante todo o capítulo que sobrenatural viria a ser aquilo que derroga as leis da natureza. E ele tenta, assim, demonstrar que os fenômenos espíritas nada mais são do que consequências de leis naturais, leis da física, leis da química, ou até mesmo algumas leis ainda não conhecidas, mas nem por isso devem ser negadas. Não é porque algo ainda não é conhecido, não quer dizer que ele não existe. Então, vamos tratar um pouco de uma forma mais aprofundada este capítulo, trazendo os principais trechos tratados por Kardec. Então, eu sugiro, como sempre, que vocês leiam o capítulo para que possam ficar a par de uma forma mais completa de todo o assunto. Então, nós viremos para este parágrafo em que ele diz: o pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim nos podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Então, fisiológica, ele está falando num sentido até mesmo figurado, né? Que não é de um fisiológico de um corpo físico, mas viria a ser fisiológico desse corpo espiritual, ou seja, através das características e propriedades do perispírito, ele teria a capacidade de transmitir o seu pensamento para um outro espírito, que viria a ser um espírito encarnado. Logo, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso, já que é um processo mente a mente. Tornar um homem a viver depois de morto e bem morto, reunirem-se seus membros dispersos para lhe formarem de novo o corpo, sim, isso seria maravilhoso. Ou seja, você pegar um corpo físico que já realmente faleceu, né, que já teve falência total, e ele voltar à vida vivendo no mesmo corpo, isso sim seria algo maravilhoso, sobrenatural, né? Mas não ele largar aquele corpo físico e tornar a viver no seu corpo espiritual, apenas tendo liberto esse seu corpo espiritual, que ele já preexiste, né? Desde a sua concepção do ponto de vista físico, ele já preexiste. Haveria aí uma verdadeira derrogação da lei, o que somente por um milagre poderia Deus praticar. Coisa alguma, porém, de semelhante há na doutrina espírita. Então, a doutrina espírita não está tentando provar nada que venha a ferir aquilo que já não seja as leis de Deus. Então, seguindo, no item 9, ele fala, resumindo-se em algumas palavras, diremos que, em teoria, ela se funda nesse princípio. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E do ponto de vista prático, na observação de que, tendo os fenômenos dito espíritas dado provas de inteligência fora da matéria, havia de estar a causa que os produzia, e de que, não sendo essa inteligência dos assistentes, como por exemplo os fenômenos das pancadas, né? O fenômeno das mesas girantes mesmo, que eles vinham com o cunho de trazer alguma informação. E foi a partir das pancadas, inclusive, que os espíritos se identificaram como espíritos, sendo a causa daqueles fenômenos.
o que a experiência atesta, né? Havia de lhe ser exterior, ou seja, era algo além dos assistentes, não era o pensamento dos assistentes que estava atuando sobre aquelas mesas. Pois que não se via o ser que atuava, necessariamente era um ser invisível. Assim foi que, de observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, a que deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou grosseiro invólucro visível, que é o corpo físico, dando-lhes apenas um envoltório etéreo invisível no seu estado normal. Então, de uma forma vulgar, né? Não é todo mundo que vê os espíritos, não é todo mundo que tem a capacidade de enxergar a olho nu esses espíritos que já estão fora do seu corpo físico. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural que vem a ser reduzidos à sua mais simples expressão. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que os reveste, que vem a ser o perispírito. É inteligente essa ação, porque, ao morrerem, eles perderam somente o corpo, conservando a inteligência que lhes constitui a essência mesma. Então, ele continua sendo um indivíduo, único, que pensa, que sente, que tem emoções, né, que continua com a sua personalidade, e assim ele pode transmitir, sim, a sua mensagem através desse corpo fluídico, né, com a essência do seu ser. Aí está a chave de todos os fenômenos tidos erradamente por sobrenaturais. Então, dando continuidade, no item 11, os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista, porquanto, negando qualquer efeito extramaterial, negam ipso facto a existência da alma. Então, materialista, não adianta você querer explicar fenômenos provocados pela alma se eles sequer acreditam nessa alma. Eles sequer acreditam numa vida após a morte física, né? Então, fica muito difícil você tentar convencer um materialista sobre isso. Dando continuidade, no final do item 11, ele vem dizer: tão solidário é ele com as extravagâncias que se cometam em seu nome, quanto a verdadeira ciência com os abusos da ignorância, ou a verdadeira religião com os excessos do sectarismo. Muitos críticos se limitam a julgar do espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares, que lhes são as facções. O mesmo fora julgado a história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Então, muitos pensam no espiritismo, acreditam que o espiritismo vem nada mais ser do que tentar explicar tudo aquilo que a gente vê nos filmes de terror, né? Porque transformaram sempre os espíritos em demônios, em seres hostis, né? Que vêm tentar fazer o mal sempre, assombrar, né? Aqueles que estão encarnados, e enfim, né? Tudo aquilo que os materialistas mais querem para tirar disso proveito para fazer zombarias, como se não se pudesse trazer uma ciência séria e trazer mesmo as reflexões que venham explicar esses fenômenos, que tem sim uma explicação. Então, no item 12, ele vem dizer: em lógica elementar, para se discutir uma coisa, preciso se faz conhecê-la, porquanto a opinião de um crítico só vem a ter valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Nós sabemos que há pessoas que criticam, mas não sabem nada sobre aquilo. Não têm a menor noção do assunto, mas criticam. Então, que realmente venham criticar aqueles que têm fundamentação e que possam provar o contrário.
aí sim a sua crítica será bem construída, construtiva e virá assim a auxiliar, inclusive, para ou derrubar a teoria ou então comprovar que realmente ela precisa de correções. Então, somente sua opinião, embora errônea, poderá ser tomada em consideração. Que peso, porém, terá quando ele trata do que não conhece? A legítima crítica deve demonstrar não só erudição, ou seja, não apenas não trazer palavras bonitas e termos arranjados, se ele realmente não traz um fundamento, mas também profundo conhecimento do objeto em que versa, juízo reto e imparcialidade a toda prova. 13. Assim, o Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso, demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças, que constituem a superstição propriamente dita. Tanto é que Kardec mesmo se fez presente ao teatro quando eram trazidos fenômenos ditos espíritas, em que eram utilizados nada mais como divertimento e chacota pelo público, em que eram forjados, sim, muitos fenômenos e com isso buscavam trazer a doutrina ao ridículo, sendo que eram realmente fenômenos forjados, né? É diferente de quando se tem um fenômeno legítimo e se pode trazer um estudo minucioso dele. Porém, até onde vai a crença do Espiritismo? Perguntarão. Lede, observai e sabê-lo-eis. Eu deixei esse trecho grifado com esta cor para enaltecer, né? Para enfatizar melhor de que não se conhece o Espiritismo da noite para o dia. Ele requer, sim, um estudo apurado, minucioso e disciplinado, e principalmente com regularidade, para que nós possamos, sim, ir angariando o conhecimento sério e construtivo a respeito da doutrina. Nós temos, dentro da própria doutrina espírita, aqueles que se dizem espíritas, ou casas mesmo que se dizem espíritas, que nada têm de espiritismo, que nada conhecem de espiritismo. Mas nada mais vem a ser do que essa falta do estudo cuidadoso e minucioso da doutrina. Só com o tempo e o estudo, olhem só, gente, soltem purpurina e foguetões, se adquire o conhecimento de qualquer ciência. Ora, o Espiritismo, que entende com as mais graves questões de filosofia, com todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é em si mesma uma ciência, uma filosofia que já não podem ser aprendidas em algumas horas, como nenhuma outra ciência pode ser aprendida desta forma, né? Então, se você for fazer mesmo um curso de filosofia, um nível superior em filosofia, você precisa passar 4, 5 anos dentro de uma universidade estudando filosofia. E ainda assim você não conhecerá tudo, todos os ramos e todos os conhecimentos da filosofia. Imaginem doutrina espírita que envolve ciência e filosofia, e com consequências morais, que é por isso que é trazido o terceiro cunho religioso, né? Mas, no entanto, sendo a doutrina espírita uma filosofia, uma ciência, como querer, em apenas algumas horas, se dizer conhecedor da doutrina espírita? É impossível. Como também não se pode acreditar que com assistir algumas palestras você já está entendendo o que é doutrina espírita. Também não dá, né? Então precisa-se voltar para a base, que a base da doutrina está toda contida na codificação trazida por Allan Kardec, nas obras de Kardec, inclusive obras que são demais negligenciadas e que são de grande valor, porque é o que traz a ciência experimental da doutrina espírita, como, por exemplo, a Revista Espírita,
né, que vem vários desses artigos, vários desses conteúdos, vem fazer, né, uma compilação no livro dos médiuns, ou no Evangelho segundo o Espiritismo depois, mas lá está toda a parte experimental da doutrina. Então, a Revista Espírita, que é uma obra tão negligenciada pelos próprios espíritas, traz um conteúdo riquíssimo, riquíssimo. Então, aqui Kardec, nesse item 14, ele vem resumir um pouco essas proposições, né, do que ele trouxe anteriormente, né, algumas conclusões. Então, primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, a sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Isto nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 1, que trata a espíritos. Então, nós fizemos as reflexões sobre isso. Quem não assistiu, assista esta aula. Segundo, fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhosos, nem de sobrenaturais, no sentido vulgar dessas palavras, já que são fenômenos da própria natureza. Então, se é um fenômeno natural de que após a morte essa alma ela sobreviva ao corpo, ela continue a viver, a sobreviver e a levar a sua vida de espírito, então não há nada que esteja derrogando algo natural. Terceiro, muitos fatos são tidos por sobrenaturais porque não se lhes conhece a causa. Aí tudo bem, ele não se conhecer a causa é uma coisa, e dizer que não exista é outra. Como também dizer que está indo contra a natureza. O que nós conhecemos da natureza para dizer que está indo contra ela, né? Atribuindo-lhes uma causa, o espiritismo os repõe no domínio dos fenômenos naturais. Quarto, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há cuja impossibilidade o espiritismo demonstra, incluindo-os em um número das crenças supersticiosas, porque não conseguiram explicar. Então, tinha uns que eram notadamente, realmente vistas como impossíveis e foram tidas como superstições. Mas quem sabe depois isso não pode ser provado também, né? Se bem se reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, o espiritismo de algum modo dá sua solidariedade a todas as histórias fantásticas que a imaginação há criticado. Sexto, julgado o espiritismo pelos fatos que ele não admite, é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião emitida. Ou seja, dizer que o espiritismo está trazendo que aquelas superstições sim são verdade, quando realmente não são, isso daí está se dando um falso juízo de valor à doutrina espírita, porque a doutrina espírita não está vindo trazer fábulas e nem contos supersticiosos e dizer que são verdade. Sétimo, a explicação dos fatos que o espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma toda uma ciência e toda uma filosofia, que reclamam estudo sério, perseverante e aprofundado. Oitavo, o espiritismo não pode considerar crítico sério senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que do assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído, que haja por conseguinte aurido seus conhecimentos algures, que não nos romances da ciência. Aquele a quem não se possa opor fato algum que lhe seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado e cuja refutação faça, não por mera negação, simplesmente negando e negando, dizendo que não existe somente porque ele não acredita, mas por meio de outros argumentos mais peremptórios. Aquele, finalmente, que possa indicar para os fatos averiguados causa mais lógica do que a que lhes aponta o espiritismo, e esse tal crítico ainda está por aparecer.
E ele fala aqui no item 15 sobre o que vem a ser milagre, né? A palavra milagre. Então, uma ligeira observação sobre isso não virá fora de propósito, neste capítulo que trata do maravilhoso. Na sua acepção primitiva e na sua etimologia, o termo milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. Ou seja, a gente até, inclusive, quando vê algo que não acredita que poderia acontecer, diz que aquilo é um milagre, né? Sendo que tem sim uma base. De onde surgiu? Por que foi possível, né? Então, simplesmente porque não lhe conhecemos a causa, nós cremos que é um milagre. Mas, como tantas outras, essa palavra se afastou do seu sentido originário e hoje, por milagre, se entende, segundo a academia, um ato do poder divino, que vem a ser contrário às leis comuns da natureza. Então, nosso fim é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, de maneira alguma derrogam essas leis. As leis da natureza, as leis de Deus, que nenhum caráter tem de miraculosos, do mesmo modo que não são maravilhosos ou sobrenatural. O milagre, ele não se explica, e os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam racionalissimamente. Não são, pois, milagres, mas simples efeitos cuja razão de ser se encontra nas leis gerais. O milagre apresenta ainda outro caráter, que é o de ser insólito e isolado. Então, isso acontece uma vez, duas vezes e de forma muito isolada, né? Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade, por diversas pessoas, diversas vezes, diversos lugares no mundo, ele não pode ser considerado um milagre, né? Que é o caso dos fenômenos espíritas. Então, dando continuidade, no item 17, ele vem dizer: dizemos tão somente que os fatos que o Espiritismo produz nos revelam leis novas e nos dão a explicação de um mundo de coisas que pareciam sobrenaturais. Desde que alguns dos que passavam por miraculosos encontram, assim, uma explicação lógica, motiva este bastante para que ninguém se apresse a negar o que não compreende. Algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas precisamente porque tais fenômenos lhe parecem estar fora da lei comum e porque não logram achar-lhes qualquer explicação. Dá-lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. A explicação neste século em que ninguém se contenta com palavras, né? Que foi no século XIX, o século das luzes, século do iluminismo, século da racionalidade, constitui, pois, poderoso motivo de convicção. Daí o vermos, todos os dias, pessoas que nenhum fato testemunharam, que não observaram uma mesa agitar-se ou um médium escrever, se tornarem tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Então, mesmo que eles não tenham visto o fenômeno, mas ao ler e compreender, ele aprende a teoria daquele fenômeno. Ele está compreendendo. Se houvéssemos de somente acreditar no que vemos com os nossos olhos, a bem pouco se reduziriam as nossas convicções, inclusive com relação à presença de Deus, né? Então, não é porque a gente não vê Deus que a gente não sente a sua presença e deixa de crer no seu poder, no seu amor, na sua misericórdia e na sua criação. Então, meus amigos, espero que tenha ficado bem esclarecido esse capítulo do miraculoso e do sobrenatural e que tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa o seu like no nosso vídeo para que a gente possa se manter sempre entusiasmado e feliz em poder vir trazer estas aulas até vocês. Inscrevam-se no nosso canal e, mesmo que de forma resumida, sintetizada, espero que tenha ficado bem compreendido. Não deixem de estudar, não deixem de ler, porque nós sabemos que o conhecimento liberta. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau!